E eu vou tentar trazer um pouco desde do início, né? Desde quando eu tive a ideia, o que, que eu queria fazer, como que eu cheguei ao mercado de RPG Maker. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês funciona basicamente porque existe um contexto, né, em que eu estou inserido que permite que isso funcione. E qual que é o contexto? Eu não tenho família, né? Eu não sou casado, eu não tenho filho, nada disso. Eu tenho uma mãe que pode pagar meu cartão no final do mês. Eu tenho tempo, né, de ficar em casa o dia inteiro trabalhando, investindo nas minhas ideias. Minha mãe me paga, me dá R$ 2.000, R$ 2.500 para eu investir nesses projetos. Então, assim, tem várias questões que atravessam o meu contexto que me permitem ficar fazendo esses testes, enfim. Não vai se aplicar possivelmente a todos, mas eu acho que tem coisas que podem ser interessantes. Eu comecei tanto no RPG Maker quanto naquele jogo Kit Kat, que era uma visual novel, eu usei o mesmo processo. E como que foi esse processo? Eu entrei lá no site da Steam Spy. No site do Steam Spy tem uma busca. E assim, eu sei que tem gente que fala assim: ah, mas os dados são muito a grosso modo, tá errado. Enfim, eu sou da opinião assim: a gente precisa ter um parâmetro que não é do nosso umbigo, sabe? O Steam Spy tem um Patreon que tem galera pagando, e mesmo que ele tenha N problemas, eu prefiro confiar nele do que confiar no que eu estou achando, né? No que eu penso. E aí você joga lá na busca, joga um jogo que você quer saber, ele aparece e aí tem as tags. Dentro dessas tags que as pessoas colocam essas tags para os próprios jogos, eu vi que tinha um RPG Maker. E aí quando você entra nessas tags, você consegue fazer uma filtragem, né? Você vai ver uma lista de tudo que tem ali e você consegue filtrar esses dados. Como? Você pode baixar lá o arquivinho, né, com todos esses dados no Excel. E aí no Excel, meu amigo, você pode fazer um tanto de filtros, você pode fazer um monte de coisas e ter uma noção mais palpável do que está acontecendo no mercado. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei então, peguei desde 2014 até a metade de 2018 e eu tava vendo. Oi, James, eu tava vendo que estava tendo uma crescente no mercado de RPG Maker, principalmente em 2017, porque lança o Steam Direct e dá uma aumentada, mas era um crescimento muito pequeno se a gente comparar, né? Hoje na Steam só está guiado como jogos, tem mais de 800 mil jogos. E aí é muita coisa, né? Mas se pegar aqui 200, 300 lançados por ano, já não é muita coisa pro RPG Maker, é um nicho muito específico. E aí eu peguei por ano, por mês, por semana e por dia. Por que eu precisava chegar no dia? Porque a cada dia que eu passo trabalhando, vai ter mais concorrente na minha frente. E tinha uma lógica muito forte minha aqui, que era de que quantos dias eu fico na primeira página na Steam se a pessoa procurar, por exemplo, RPG Maker e data de lançamento. Ou seja, o cara está procurando uma coisa no RPG Maker e quer ver as novidades que foram lançadas, né, dentro do RPG Maker. Quanto tempo eu fico ali na frente para ele? E aí, se você considerar que na página da Steam são 25 jogos por dia, e hoje em 2018, a gente tinha uma média de um jogo por dia, eu ficaria pelo menos 25 dias na primeira página da Steam quando a pessoa busca por RPG Maker data de lançamento. Pra vocês terem uma noção da importância das tags, se você usa hoje, 2019, a tag indie, você não entra na primeira página da Steam quando a pessoa busca por jogos indie. E aí, meu amigo, você não está sabendo com quem você está mexendo, e essa tag é totalmente relevante para as pessoas te acharem, porque você não tem espaço na Steam. Então, quanto mais específicas suas tags forem, mais relevantes elas forem, você consegue, né, de certa forma, mais destaque. Fiz teste também para tag de anime, eu fiquei uns 2, 3 dias, se eu não me engano. Tag de visual novel, uns 2, 3 dias. Enfim, a tag de RPG Maker no jogo é fundamental porque ela me coloca mais em evidência, né, para a comunidade que está pesquisando por isso especificamente. E aí eu participei de uma Game Jam em novembro, fiz esse jogo, o Seek Love, em 10 dias, e eu falei, eu não estou fazendo uma obra-prima, eu acho que o jogo tá legal, mas eu preciso saber como que as pessoas entendem isso. Sempre assim, pensando, como os outros vão entender o que eu estou fazendo. E aí aconteceu basicamente isso. Eu mandei para alguns curadores, e um curador em específico fez um review detonando meu jogo, e ele resume lá, né? Tipo, isso é um tipo de projeto que você devia estar colocando de graça
porque não vale $1, né? Eu ia ficar muito mal com isso, mas eu acho que a gente tem que ver o fracasso de uma outra forma, lembrando que lá no início eu falei, eu prefiro errar rápido, eu prefiro estar todo mundo xingando o meu jogo, mas as pessoas tendo algum sentimento em relação ao que eu tô fazendo, porque depois eu tenho uma oportunidade de fazer algo maior. Eu continuei procurando e vendo o que tinha no RPG Maker, e eu cheguei nessa publisher, que é a Kagura Games, e ela cobra $15 por 4 horas de gameplay. Acho que eu consigo fazer isso, né? Eu acho que eu consigo fazer 2 horas de gameplay, pelo menos, 1 hora, vamos ver. Mas o que é conteúdo adulto? Eu achei que jogo adulto era você entrar e tá, né, literalmente no Xvideos, um Pornhub, e ficar tocando um vídeo de homem, mulher pelada, transando. E eu não tinha a mínima noção do que era isso. Foi que eu comecei a ver muita gente escrevendo assim: obrigado por fazer esse personagem. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão próximo a alguém. Eu falei, nossa, eu acho que a gente olha muito pro nosso umbigo, né? Porque se eu tô fazendo um jogo que é uma pessoa que tá frustrada sexualmente, não namora, não tem ninguém, e eu crio um personagem, um tipo de aventura, fantasia, que eu posso ajudá-la a ter, né, ficar alguns momentos felizes, ou pelo menos quando ela tá jogando feliz, eu não tô fazendo nada de errado. Eu tô ajudando os outros ainda. E essas pessoas estão conscientemente pagando porque eu tô oferecendo. E aí, o que eu falei? Não tenho ideia de o que eu vou fazer, não sei quanto que eu vou gastar, né? O que eu vou investir direito. Eu só sei que eu tenho que dar um prazo para mim. Eu preciso fazer esse jogo o mais rápido possível. E aí eu fiz assim, eu quero no jogo ter pelo menos 3 jogos lançados, ou seja, um a cada 4 meses. Eu acho que eu consigo fazer isso. Tem um cronograma. Ainda não sei quanto que eu vou gastar, mas eu sei que é em torno de R$ 2.500. Quanto eu preciso cobrar por isso que eu estou fazendo, porque eu sei que eu vou vender pouco. Que preço vai ser que vai pagar o pouco que eu estou vendendo? E eu procurei de novo nos comentários lá nos jogos da Kagura, que é a minha maior referência, os jogos de lá. E aí eu achei um cara falando que ele usa uma regra, digamos assim, de que $1 a $3 por hora de gameplay. Se eu tenho, então, quantas cópias eu preciso, quanto que eu tenho que entregar, eu tenho R$ 2.500 ali para investir por aí, mas o que eu vou fazer artisticamente? E aí eu não sabia quantas cenas adultas colocar, quantos concepts fazer, quantos retratos e tudo. E eu falei, eu vou pegar um jogo pronto, que eu já sei da Kagura, que eu já joguei, e vou fatiar esse jogo inteiro. E aí eu comecei quantos concepts tem? Tem 5 concepts. Quantas poses tem variação de boca, né? O que está acontecendo de expressão? E aí eu fui fazendo para cada personagem que eu via. E aí, como eu consumo Fairy Tail, eu vejo, né? Já vi umas 2 vezes todas as temporadas. Eu falei, eu vou pegar algum arco de Fairy Tail, vou jogar a minha lore lá, o universo que eu tô criando dentro de algum desses arcos, e aí eu tenho meio que uma estrutura já pronta, que eu sei que as pessoas gostam, que eu sei que é pelo menos legal, que eu não posso não ter muitas críticas sobre, e ainda assim começar a mostrar o universo, começar a mostrar as coisas que eu tô pensando. E aí, como que eu trabalhei então para divulgar esse jogo nas redes sociais? O que eu fiz? Eu criei um Twitter. E esse Twitter, eu não sou muito fã de Twitter, mas é muito bom para quem está fazendo jogo, para desenvolvedor, tá todo mundo lá, ainda mais o pessoal de fora. E aí a lógica do Twitter é assim, é uma coisa muito de momento. O que você está pensando agora? Tipo, eu podia ter jogado lá no Twitter, até esqueci. Pra vocês verem como que eu não sou muito fã do Twitter. Mas, eu vou ter uma palestra agora, vou fazer isso, tô pensando em fazer aquilo outro, vou fazer tal coisa, tô fazendo protótipo. É muito assim, o que você tá fazendo? Joga lá, porque a galera quer interagir com o cotidiano, com a coisa do momento. O Facebook eu vou numa pegada mais de institucional, então é sempre, mesmo que eu esteja aproximando, assim, que desenho que vocês estão vendo, que anime vocês estão vendo, ele tem uma cara mais institucional, as postagens, né, enfim. E o Instagram, eu vou falar um pouquinho no próximo slide, porque eu comecei um projeto novo nele nessa semana, que eu acho que é legal, que é uma geração de conteúdo barata e ao mesmo tempo interessante para a marca. O Patreon, eu fiquei 1 mês postando lá só para mim, e funciona como hoje, basicamente, um relatório das coisas, o que eu quero, eu planejo fazer nessa semana. E as pessoas vão pagando para ver, né, as tiers lá. Quanto mais você paga, mais acesso você tem. Você joga demo antecipado. E o Patreon eu fiquei 1 mês, como falei, postando sozinho. Mas nesse primeiro mês que eu postei sozinho, o cara que chegou lá viu que o Patreon não estava morto. E ele assinou a tier mais cara, que é $10. Ou seja, eu já recebi $30 desse cara para ele ficar vendo o que eu tô postando.
E ele nem interage pra vocês terem uma noção. É uma hora ou outra que ele faz um comentário e curte alguma coisa. Mas já me pagou $30 e $30 já vai quase né, R$100 aí, já dá pra fazer alguma coisinha pra me ajudar. E por fim também eu trabalho com o Pornhub, como uma rede social, porque jogos de Yaoi, eles são muito característicos, porque as cenas de adultas vão pro Pornhub pelos usuários. E eu falei assim, não, já que é para fortalecer a minha marca, eu vou criar um canal do meu estúdio e eu vou divulgar essas cenas adultas. E aí eu coloco em mais lugares a minha marca e eu consigo uma divulgação maior. O projeto Transmídia que eu falei do Instagram é a ideia de que eu imprimi o personagem principal, né? Fiz uma versão dele chibi, imprimi, e aí agora ele tá no mundo real e ele interage com várias coisas. E aí eu tenho um conteúdo que é diferente do Facebook, é diferente das outras redes sociais, mas que ainda é fofinho, é engajante pro Instagram, que é muito visual, né? Então a ideia agora é fazer a versão do Yuki, mais a versão adulta. Como seria o Yuki, um personagem de um jogo adulto gay dentro de um sex shop? E aí essa ideia que eu tô levando pro Instagram. Para trazer a ideia que vocês têm que ter em mente, a ideia do Mario. Muitas pessoas não conhecem, nunca jogaram Mario, mas elas têm um apreço pela figura, porque ele é bonitinho, que ele é legal, que ele é simpático. E aí a minha ideia é mais ou menos nesse sentido, é criar uma afeição pelos os protagonistas, os personagens dos meus jogos. Em relação a youtubers, eu tinha muito já que eu não queria mandar pra gente grande, porque eu acho a conversão muito baixa e não atinge as pessoas que eu quero, né, chegar. E quando a gente fala nessa questão específica de jogo adulto, tem uma coisa muito pontual no YouTube, que é, às vezes a pessoa tem poucos inscritos, mas tem muitas visualizações. Por exemplo, tem um menino aí que tem 6.6k, né, 6.600 inscritos, mas ele tem mais de 1 milhão de views. Então, eu trabalhei com essas duas métricas, assim, porque eu acho que é relevante. E falando da Steam, então, que eu acho que é a parte que tem que ter mais atenção da postagem, eu fiz testes para validar qual que era a melhor capa da imagem e qual que era a melhor descrição curta. Eu tinha um objetivo dentro desses meus testes, eu queria ver qual que levava mais gente a colocar o jogo na lista de desejos deles, mesmo que eles não viessem converter depois. Era a métrica que eu criei para trabalhar isso. E isso tudo porque eu não queria depender da mídia. Eu não mandei o meu jogo para portal IGN, para nenhum portal indie, eu não mandei para fora, não mandei para ninguém. Era muito mais eu com os outros e eu comigo mesmo, no sentido assim, o que eu consigo fazer para melhorar. E aí, para vocês verem, a primeira versão eu tinha uma descrição curta da Steam que falava mais sobre o universo do jogo, dando um gancho ali para a pessoa ficar curiosa, e as pessoas ficaram 21 segundos, né, dentro desse jogo. Mas quando eu falo, eu fiz uma outra versão para testar e aí as pessoas ficavam menos tempo, mas eu deixava muito claro o que era um jogo. Era um jogo adulto, yaoi, boys love, ou seja, as pessoas sabiam que tinha cenas gays ali, com sexo ou não, mas ela já estava mais direcionada ao assunto. E aí eu optei pela versão B, porque eu fiquei com medo da A. Muitas pessoas colocarem o jogo na wishlist, mas depois elas devolverem o jogo. Porque elas achavam que, tipo, eu acho que é um jogo hétero, eu acho que é um jogo não sei o quê. E eu não podia ter essa dúvida. Então eu optei pela B porque ela era mais específica. Em relação às capas da Steam, eu fiz 4 versões. E para vocês verem a disposição do layout, né, tem uma que dá uma variada, muda de lado, um close no rosto, um close mais no corpo, sem camisa. E eu fui fazendo os vários testes para ver. E se vocês pegam essa capa D e comparam com a Kagura que eu mostrei lá no início da apresentação, a disposição de layout é a mesma. E isso, né, muito tem trabalho, já li alguns TCCs da Finlândia que falam sobre isso. Nas lojas mobile, e a Steam tá quase, né, tá uma Google Play basicamente, as pessoas, os jogadores tendem a guardar o layout daqueles jogos que estão mais bombando, que eles mais jogam, e aí na hora que eles estão passando na loja, ele vê aquele layout parecido, já meio que fala assim, talvez isso aqui seja legal. E aí para vocês fazerem capa dos jogos de vocês, talvez seja interessante ter isso em vista, né? Qual que é os jogos de sucesso dentro daquilo que eu estou fazendo? E o resultado disso tudo, dessa tanta coisa que eu falei, foi que em 16 dias eu consegui $363 na Steam bruto e eu investi 636, ou seja, se a gente pegar isso, dá mais ou menos, eu recuperei uns 60% do valor que eu investi
eu tive várias interações na página, o pessoal falando, nossa, que legal, vi um jogo de Yaoi RPG, parabéns, já quero ver o que é essas cenas adultas. Aí entra a questão do Discord aí, que essas pessoas me mandaram mensagem direta no Discord, mandaram mensagem direta no Facebook, tipo, me dando altos feedbacks, gostando muito da ideia, falando várias coisas legais. Quando eu lancei o Yuki Stay, eu já lancei a página do meu próximo jogo, que é o Agent Logic, justamente para aproveitar a questão de pessoas que estão entrando, acessando a página do meu estúdio, acessando a parte do meu jogo, com o intuito de converter mais gente, né, para essa wishlist, para mais, possivelmente, talvez mais vendas no próximo lançamento. Eu consegui uma oportunidade de validar o mercado japonês e em questão de receita, até comentei no grupo lá da RPG Brasil, o Ciclove não conseguiu, eu não consegui tirar no primeiro mês, nem nos 3 primeiros meses, porque ele era muito barato, e quando eu lancei o Yuki's Tale, eu vou tirar agora nesse mês pelo menos $500, porque é um jogo caro, é um jogo que, em quantidade, o Ciclove vendeu 120 e poucas, o Yuki's Tale em um mês, menos de um mês, já vendeu 80, então eu acho que os resultados estão caminhando muito bem, porque eu estou fazendo tudo sozinho, eu estou aprendendo muita coisa e eu acho que é o ponto principal, que a gente acha quem vai pagar pelo que a gente faz. E basicamente, né, esse preço, assim, ninguém criticou o preço, então tá ótimo pra mim. Eu acho que eu achei um ponto aí que eu tô bem nesse sentido. Mas você não é especial, o seu jogo não é especial, você não vai lançar um hit. Pé no chão, vamos fazer as coisas, foca no trabalho, foca em sobreviver à indústria de jogos. Porque a partir do momento que você sobrevive nesse mercado e lança mais jogos, você tem condição de uma hora conseguir acertar um hit e ganhar muita grana fazendo o jogo. E por fim, tudo que eu falei aqui parece muito legal, pode ser que tenha motivado muitos de vocês a fazerem as coisas, mas se vocês não colocarem o jogo no mercado, não adianta. O mercado é totalmente imprevisível e por isso tem um vídeo que eu acho muito maravilhoso do mercado de startup, que lá não vai aparecer no vídeo assim, startupeiro, vocês colocam desenvolvedor de jogos, porque é a perfeita realidade de que vocês têm que, né, entender sobre o que eu